Pessoal, mais uma vez, bom dia a todos, espero que vocês estejam bem. Nós estamos agora na terceira semana de aula. Aqueles que estão com dificuldade para entrar no formulário, pode ser, normalmente, é porque você não está entrando com o e-mail institucional da escola, então eu estou procurando tirar aquela obrigação para que vocês possam entrar com o e-mail de vocês mesmos. Só que se vocês entrarem com o e-mail pessoal, vocês têm que colocar o nome completo, não esqueça disso, lá no formulário para eu saber quem que fez. A partir dessa semana agora, acho que a partir de hoje mesmo, eu já começo a enviar a nota da semana 1 do PET 2, só que essa nota é o seguinte, é equivalente à presença, então se você recebeu 100, é porque a primeira semana do PET 2 você está com 100% de presença. Não dá para eu colocar a nota ainda, porque a gente não sabe quanto que vai valer a nota desse bimestre, ou desse ano, a gente não sabe como é que vai ser. Então, assim, o PET está valendo como presença. Então, se está 100 é porque você tem 100% de presença naquela semana. Qualquer dúvida, me manda lá pelo Google Sala de Aula. Tá? Tem pouca gente me mandando dúvidas, é porque eu acho que vocês estão entendendo. Então, quando eu vou olhar os exercícios, lógico, eu olho para ver se não está escrevendo qualquer bobagem e tal, se você respondeu todas as questões. É obrigatório escrever todas as questões, senão você nem consegue enviar para mim o arquivo. Tá? E para quem está tirando foto, não tem problema, pode tirar foto e anexar lá no Google Sala de Aula, no campo de respostas. Você entra lá pode ser pelo celular, você entra lá no arquivo que eu enviei, vai em comentários e lá tem um espaço para você anexar. Você vai anexa as respostas. Se você imprimiu a apostila, ou se você fez no seu caderno, sei lá. Mas a maioria, pelo que eu estou percebendo, está me enviando pelo formulários mesmo. É o jeito mais fácil. Ah, professor, mas aí como é que eu imprimo e tal? Se eu quiser fazer no caderno, ou se eu quiser, sei lá, tirar foto e mandar para você. Eu coloquei o arquivo da semana inteira do PET 2. Aliás, as 4 semanas do PET 2 está o arquivo aí no Google Sala de Aula. É só você baixar um pouquinho lá e você vai ver e fazer o download daquilo, não tem problema. Lá tem um texto, vocês precisam do texto. Tem um texto para que vocês possam responder as questões de forma mais tranquila. Então, é isso aí e boa aula. Bom, o tema dessa semana é sobre bacias hidrográficas. Eu já falei há algumas aulas atrás o que seria uma bacia hidrográfica. Bacia hidrográfica é basicamente composta por um rio principal e seus afluentes. As bacias hidrográficas menores fazem parte de uma região hidrográfica, cuja nomenclatura se baseia na principal bacia hidrográfica. A principal bacia hidrográfica seria aquela que vai desaguar diretamente no oceano ou então irá adentrar em terras estrangeiras, para então depois desaguar no oceano. Então por isso que nós temos essa nomenclatura. Então temos aqui a bacia do Rio Amazonas, né? A região hidrográfica do Rio Amazonas, que é a principal aqui, a do conjunto do Rio Tocantins e Araguaia, que são 2 rios principais nesse caso, por isso que tem esse nome duplo. O Atlântico Nordeste Ocidental, ou seja, os rios que estão nessa região eles já vão desaguar, pelo menos os rios principais, diretamente no Oceano Atlântico. E tem o nome Atlântico Nordeste Ocidental primeiro, porque vai desaguar no Oceano Atlântico, então todas as regiões hidrográficas brasileiras que desaguam no oceano vai ter o Atlântico, nesse caso está na região Nordeste, na parte mais ocidental. Esse aqui, por exemplo, é o Atlântico Nordeste Oriental, porque está mais a leste, e esse aqui está mais a oeste. Se é oeste, é ocidental. Se é leste, é oriental. Esse aqui é a bacia do Rio Parnaíba, então o principal rio é o Parnaíba, o que vai desaguar no Oceano Atlântico. Nesse caso aqui é o Rio São Francisco, que nasce em Minas Gerais e vai desaguar no Oceano Atlântico. Esse aqui são os rios que vão diretamente para o Oceano Atlântico, por isso que tem o nome Bacia Atlântico Leste nesse caso, porque pega parte do Nordeste e parte do Sudeste. Nós temos aqui o Atlântico Sudeste, que está praticamente toda a área na região Sudeste, né? O Atlântico Sul, não precisa falar nem porquê, que chama Atlântico Sul, obviamente. A região hidrográfica da bacia do Rio Uruguai, a do Rio Paraná, que é a principal, e finalmente a do Rio Paraguai, que é o principal rio. Então vamos falar sobre cada uma dessas bacias. Deixa eu pegar aqui uma imagem. Essa imagem está legal porque tem a divisão dos estados. Então o primeiro que eu vou falar é da região hidrográfica do Amazonas.
Tá? Quando a gente pega uma imagem que nem essa, a gente tem que entender que a progressão cartográfica ela está conforme a forma e não a dimensão. Por que eu estou falando isso? Porque observando aqui, não dá para vocês terem a ideia de que essa região ela ocupa cerca de 45% do território brasileiro. Tá? Então você fala, como assim, né? Não está ocupando a metade do mapa. É por causa da dimensão, a projeção que está esse mapa. Só para vocês terem uma ideia do que eu estou falando, os 3 estados da região sul, quando a gente pega a área, não dá o estado de Minas Gerais. Tá? Então o que acontece? Quando você vai aumentando a latitude, digamos assim, ó, a linha do Equador passa aqui mais ou menos, né? Lá na cidade de Macapá. Bom, então assim, quanto mais afastado da linha do Equador, quando vai aumentando a latitude, a maior parte das projeções cartográficas que nós temos vai ampliando, tá? As partes com a mais alta latitude. Então essa parte aqui, por exemplo, do Paraná, Rio Grande do Sul e Santa Catarina, a área está exagerada, está maior do que realmente é. Tá? Mas aqui, ó, essa região aqui ocupa 45% do território brasileiro e cerca de 80% da disponibilidade de água superficial aqui no Brasil. Lógico, a principal bacia hidrográfica brasileira e a maior do mundo é a bacia do Rio Amazonas, né? Os rios são os principais meios de transporte da população nessa região, principalmente no estado do Amazonas, essa parte aqui do Pará, tá? Partes aqui também de Rondônia, norte de Rondônia e do Acre. É interessante que a manutenção dessa região hidrográfica, dessa bacia hidrográfica, no caso do Amazonas, ela depende diretamente da floresta, através de um sistema de reabastecimento pela água das chuvas, que são formadas pela umidade provinda da própria floresta, que também se aproveita dos rios e do aquífero alter do chão. O que é aquífero? É um conjunto de lençóis freáticos. Nesse caso, alter do chão, e ele é considerado o maior aquífero do mundo também. Então, assim, a floresta ela vai se realimentando desse aquífero e das águas provenientes da umidade que vem dos rios. Então, é uma realimentação desse ecossistema. Então, a gente pode dizer o seguinte, que a bacia hidrográfica do Amazonas ela depende da floresta, e a floresta também depende da bacia hidrográfica. Há uma interligação muito próxima entre esses dois, né? Aqui os principais rios além do Amazonas, tem o rio Xingu, tem o rio Madeira, que passa em Porto Velho, tem o Rio Negro, o Rio Solimões, enfim, tem uma porrada de rios, gente. Os rios lá são gigantescos. Só para vocês terem uma ideia, um rio como o nosso da nossa cidade, que é o Rio Berabinha, lá é considerado um igarapé. Igarapé seria um córrego. Tá? Os rios são bem maiores mesmo, o volume, a largura dos rios. É bem gigantesco essa região aqui, que é a região amazônica. A outra região hidrográfica é a Tocantins-Araguaia, que é uma região que pega aqui o centro-norte de Goiás, né? Pega a parte de Mato Grosso e do Pará, né? E praticamente todo o estado, praticamente todo o estado do Tocantins. É uma região que tem um potencial turístico muito grande. Lá onde está o Jalapão, tem a região de Belém também do Pará, tem essa região da ilha. Muitos geógrafos contestam isso aqui, falam que isso aqui é região amazônica, né? A Ilha do Marajó, por exemplo. Mas nessa classificação que é mais aceita, que é da Agência Nacional das Águas, né, considera essa região aqui da Ilha do Marajó como da bacia hidrográfica Tocantins-Araguaia, pelo menos da região hidrográfica. Né? E, enfim, é uma região que possui várias ilhas fluviais, é uma região que tem várias praias de rios, tá? Então é uma região potencialmente muito forte de turismo. Alguns rios são navegáveis, que é o caso, por exemplo, do Rio Tocantins, e enfim. O rio, como todos os rios aqui, eu não vou ficar repetindo a mesma coisa, mas todos os rios servem para irrigação, né? Não que todos tenham a principal finalidade. E, obviamente, os rios servem para abastecer as cidades, as vilas e a população que vive nessas regiões. Né? Bom, o próximo aqui é o Atlântico Nordeste Ocidental. É interessante que ele faz a transição entre a Caatinga, essa região aqui do Maranhão, tá? Mais próximo do Piauí,
e a floresta amazônica, que já pega essa região aqui também, já começa lá no Maranhão. Já tem floresta amazônica lá. Então, é a região hidrográfica da Mata dos Cocais, praticamente. Então, o principal rio aqui que eu quero destacar é o rio Gurupi, que concentra aqui nesse estado do Maranhão. A região do Parnaíba, essa que está em vermelho, né, pega praticamente todo o estado do Piauí, então pega uma região bastante, principalmente aqui para o interior, bastante com semiárido, bastante, digamos assim, intenso. O principal rio, obviamente, é o rio Parnaíba, que passa na capital, que é a única capital do Nordeste que não está no litoral, que é a cidade de Teresina. E, enfim, ela é muito utilizada para irrigação, obviamente. Essa bacia, essa região hidrográfica do Atlântico Nordeste Ocidental, ela é muito importante para o semiárido e também possui a menor disponibilidade hídrica do país. Tá? Então ela pega uma região muito carente mesmo do interior e pega também as regiões das capitais, né? Fortaleza, pega João Pessoa, Natal, Recife. Então, assim, além de ter uma menor disponibilidade hídrica, é uma região muito populosa, na verdade. Tem cerca de mais de 20 milhões de habitantes, né? Pegam cidades muito populosas, né? Principalmente no litoral desses estados do Nordeste. Os principais rios são o rio Paraíba, não confunda Rio Paraíba com Parnaíba, tá? E aqui nós temos o rio o nosso é o Paranaíba aqui, né? Tem muita gente que confunde na hora vai fazer os testes e tal, os nomes Parnaíba, Paraíba e Paranaíba são rios diferentes. Pelo amor de Deus, não confunda isso. Tem o rio Jaguaribe, Capibaribe, que passa lá em Recife, e dentre outros. O São Francisco, que provavelmente é o rio mais famoso da região Nordeste, ele nasce aqui no estado de Minas Gerais, lá na Serra da Canastra. Ele percorre a região central de Minas e o norte e vai desaguar no Oceano Atlântico. O rio São Francisco ele é muito importante para irrigação, ele é muito importante na produção de energia também, tem hidroelétricas no rio São Francisco, ele é importante para navegação também. Né? Existe o projeto, na verdade já inaugurou algumas partes da transposição do rio São Francisco e ele é muito importante para essa região do interior do Nordeste, interior de Minas Gerais também, para irrigação e transporte, tá? Principalmente o transporte de cargas. Aqui nós temos o Atlântico Leste, que é a segunda região hidrográfica brasileira com menor disponibilidade hídrica, que também está presente em Minas Gerais, nessa região aqui, que é a região do Vale do Jequitinhonha. É uma das regiões do semiárido, né, de Minas Gerais. Pega aqui grande parte aqui praticamente todo o litoral da Bahia, inclusive a cidade de Salvador. E, enfim, a maior parte da disponibilidade hídrica é basicamente para abastecer os núcleos urbanos e partes para irrigação também. Tá? Mas é a segunda região do Brasil hídrica com menor disponibilidade de água, essa região aqui. Bom, nós temos o Atlântico, agora aqui, qual que é o próximo mesmo? Atlântico Sudeste. Atlântico Sudeste é a região mais povoada do Brasil, mais povoada, ou seja, com maior número de habitantes por quilômetro quadrado. Então, ela é muito importante para as cidades, obviamente. A gente tem um Rio Doce, por exemplo, que passa aqui. Então, você tem uma produção de minérios. Produção de minérios não, a extração de minérios muito forte, Minas Gerais principalmente, né? É o que abastece o estado do Rio de Janeiro. É um estado muito populoso, muito povoado. Então, basicamente, essa região hidrográfica é utilizada para as atividades econômicas, como a indústria, a agropecuária e principalmente o abastecimento das cidades aqui dessa região. A região mais populosa, em número absoluto de habitantes, com certeza é a Bacia do Paraná, onde nós estamos. Tá?
Então a bacia do Paraná, ela abastece cidades como São Paulo, né? Abastece praticamente todo o estado de São Paulo, praticamente todo o estado do Paraná também, né? O sul de Goiás, ele chega até partes aqui do Distrito Federal, também a bacia do Paraná. E é uma região muito importante para a produção hidrelétrica. A usina de Itaipu, que é a principal do Brasil, ela faz parte da bacia do Paraná, né? E essa região aqui do Triângulo Mineiro, onde eu estou mostrando na seta aqui, o rio Paranaíba e o Rio Grande. É o que forma o Triângulo Mineiro. Tá? Ela é uma região com potencial de hidrelétrica muito forte. Há várias hidrelétricas aqui. Eu não sei se vocês sabem, o rio Paranaíba, ele encontra com o Rio Grande no pontal do Triângulo e forma o Rio Paraná, né? Que faz a divisa com Mato Grosso do Sul e São Paulo, Mato Grosso do Sul e o estado do Paraná. Eu acho que tem um esqueminha aqui, ó, da bacia do Paraná. Vejam só. Então, ao encontro do Rio Grande com o Rio Paranaíba, vai formar o Rio Paraná. O Rio Paraná, ele adentra no Paraguai. Após a Assunção, ele não passa por Assunção, né? Mas o Rio Paraguai, ele vai encontrar com o Rio Paraná aqui, né? Lá na região de Santa Fé, na Argentina, vai encontrar com o Rio Salado. Com o Rio Uruguai, já chegando próximo a Buenos Aires, vai formar o Rio da Plata. E é formada, então, a Bacia Platina. Então é o seguinte, numa escala menor, nós fazemos parte da Bacia Platina. Quando a gente fala em continente americano e América do Sul, a nossa região aqui, a nossa cidade, faz parte da Bacia Platina. Mas em questão do território nacional, em bacias hidrográficas brasileiras, nós fazemos parte da Bacia do Paraná. Bom, continuando, nós temos aqui a bacia do Paraguai. Ao contrário das últimas duas que eu falei, é uma região pouco populosa e pouco povoada, é onde está o Pantanal, e o rio Paraguai, que é o principal, é um rio muito importante para o transporte fluvial. Então existe a hidrovia do Paraguai nessa região aqui. As outras duas são bacias hidrográficas do sul, a do rio Uruguai, pega aí o oeste de Santa Catarina e do Rio Grande do Sul, tem uma potencialidade hidrelétrica muito grande também, o uso para irrigação é intenso, e o Atlântico Sul, que é uma região bastante povoada, onde estão as capitais de Santa Catarina e do Rio Grande do Sul, uma região bastante povoada, muito utilizada então nas cidades e para a agropecuária. Beleza? Então vamos aqui para a apostila. Essa aqui é a apostila, tá no Word no caso aqui. Eu vou fazer a mesma coisa, eu vou pegar os exercícios e colocar lá no formulário do Google. Aqui tem o texto, né, que é um resumo, aqui com, lógico, algumas coisas diferentes do que eu falei também, né, complementares. Tem esse vídeo aqui que é interessante vocês verem também. Vamos às atividades. Parte da observação do mapa das regiões hidrográficas brasileiras, responda às atividades 1 e 2. 1. Território mineiro está inserido em quais regiões hidrográficas? Muito fácil, é só olhar no mapa, né? Esse mapa que eu coloquei no vídeo dá para ver de forma mais clara quais são as regiões hidrográficas aqui em Minas Gerais. Destaque os principais usos de cada uma dessas regiões hidrográficas. Volta lá na aula, eu coloquei um resuminho aí do uso das principais regiões aqui de Minas Gerais, né? Regiões hidrográficas. Considerando o município do qual você vive, Uberlândia, no nosso caso, identifique qual rio ou córrego que drena a região. Pô, vocês sabem, né, que é o principal rio de Uberlândia, né? E identifique a qual bacia hidrográfica ele pertence. Tá? Então é o seguinte, nós temos numa escala maior, digamos assim, uma escala menor, que pega uma área maior no caso, nós fazemos parte do rio Paraná, tá? A bacia do Paraná. Numa escala, digamos assim, maior, pegando uma área aqui da nossa região, será que o rio que passa pela nossa cidade faz parte de qual bacia? Vamos ver se alguém sabe aí. Eu vou contar não. Depois eu falo para vocês na próxima aula. Mas assim, se você colocar a bacia do Paraná, não vai estar errado não, né? Mas o rio principal que passa aqui na nossa cidade, que eu não vou falar o nome, que é muito óbvio o nome desse rio, ele faz parte de uma bacia, né, menor que a do Paraná, é claro, né? Mas ele vai desaguar num rio. Não sei se vocês sabem qual que é o rio que o rio principal aqui vai desaguar.
Vou deixar vocês pesquisarem, vocês vão colocar lá o que vocês acharem e na próxima aula eu conto para vocês. Considerando... Ah, não, tá. Isso aqui eu já li. 3. Tem um texto. Esse texto aqui, ele praticamente conta, né, a resposta aqui da questão. A partir da leitura do texto e com base em seus conhecimentos, ressalte a importância da floresta amazônica para a bacia amazônica. Eu praticamente falei sobre isso bem no início da aula. Qual que é a importância da floresta para a bacia hidrográfica. Leia a manchete. Itaipu atinge melhor produtividade em 36 anos de operação. Letra A. Em qual região hidrográfica está localizada a usina hidrelétrica de Itaipu? Sem querer eu falei para vocês. B. Porque a usina pode ser considerada uma binacional. É bem idiota essa pergunta, porque o próprio nome já fala. Binacional, por que tem esse nome, né? Por que será? 5. Observe a imagem. Produção de um copinho descartável usa 500 ml a 3 litros de água. Isso aqui é o que a gente chama de pegada hídrica. O que é pegada hídrica? O quanto de água nós gastamos para produzir um bem. Para lavar o seu copinho, utiliza de 100 ml a 400 ml de água. Então vale a pena você reaproveitar, né, o copo e deixar o copo descartável para lá. Letra A. Como você avalia a iniciativa apresentada na imagem? É pessoal. B. Quais outras medidas podemos adotar no nosso cotidiano para utilizar a água de forma eficiente? Né, várias medidas, eu tenho certeza que vocês já viram sobre, já fez algum trabalho no ensino fundamental sobre conservação de água. Vocês vão utilizar o conhecimento de vocês para essa questão. C. Que estratégias você utilizaria para mobilizar seus familiares e amigos a consumirem menos água? Também é pessoal, cada um vai ter uma estratégia aí. E é só isso, nessa terceira semana. Tá bem tranquilo, né?